Então, já entendida a farmacocinética, agora a gente consegue entender o efeito que o fármaco faz no corpo depois de ser absorvido. Os antiarrítmicos da classe 4 são os bloqueadores dos canais de cálcio não hidropiridinas, ou coroas, que são aqueles que têm efeitos tanto no coração quanto nos vasos sanguíneos, como o verapamil e o ditiazem. E nos vasos, sabe-se que o bloqueio dos canais de cálcio do tipo L diminui a capacidade de contração do músculo liso vascular, favorecendo a vasodilatação, que diminui a resistência vascular e, por consequência, a pressão arterial, além de diminuir também a pós-carga. No coração, eles se ligam aos canais de cálcio do tipo L, inibindo a entrada desse íon e alterando os processos de despolarização e repolarização tanto nas células musculares cardíacas quanto nas células nodais. Primeiro, vamos analisar o efeito nos cardiomiócitos. Temos aqui o esquema de uma célula muscular cardíaca e aqui em um. A célula muscular vai receber o potencial de ação das células nodais. Esse potencial normalmente abriria os canais de cálcio do tipo L, que estão aqui grifados em rosa, mas a maioria desses canais vão estar bloqueados pelo efeito das não hidropiridinas. Então pouco cálcio vai entrar aqui na célula para estimular esses canais rianodínicos, aqui do retículo sarcoplasmático. Consequentemente, pouco cálcio vai sair desse reservatório e assim pouco cálcio vai se ligar à troponina, levando a uma contração mais fraca. Depois, o cálcio vai se desligar da troponina no relaxamento muscular, voltando para o retículo sarcoplasmático ou saindo para fora da célula. Então, a questão da contração mais fraca vai ser um dos principais efeitos, sendo justamente o inotropismo negativo, levando a uma menor demanda de oxigênio e diminuição da sobrecarga de trabalho cardíaco, o que é algo bom para o coração batendo de forma arrítmica e desordenada, além de melhorar a angina estável, mas, por outro lado, pode ser prejudicial para pacientes com insuficiência cardíaca. E aqui na esquerda é um recorte da membrana da célula cardíaca, com os canais de cálcio justamente bloqueados, enquanto o resto dos íons flui normalmente. Agora, vamos ver como essa diminuição da entrada de cálcio afeta o gráfico do potencial de membrana dessa célula. Normalmente, temos que, na fase 0, quando a onda de despolarização entra no cardiomiócito pelas junções comunicantes, o potencial da membrana vai ficando positivo. Isso abre os canais de sódio dependentes de voltagem. O influxo de sódio leva ao pico da despolarização, onde esses canais se fecham. Então, aqui na fase 1, a célula se repolariza um pouquinho. Aqui meu mouse. A célula se repolariza um pouquinho pelo efluxo dos canais de potássio abertos, mas até aí tudo normal. Na fase 2, normalmente, há uma diminuição da permeabilidade ao potássio, pelo fechamento de uns canais rápidos de potássio que existem na célula, e também o principal, que são a abertura dos canais de cálcio. E é esse equilíbrio em fluxo de cálcio e fluxo de potássio que faz o potencial atingir esse platô aqui da fase 2. No entanto, o nosso fármaco vai atuar justamente nesses canais de potássio, que quando bloqueados vão desestabilizar essa fase 2. Dessa forma, havendo menor influxo de cálcio, o potencial é diminuído e mais inclinado à repolarização em vez de um platô reto, como vocês conseguem ver aqui no gráfico à direita, que eu fiz uma simulação, de mais ou menos como que ficaria. Aí tá, tudo bem. Na fase 3, os poucos canais de cálcio abertos vão se fechar e a permeabilidade ao potássio aumenta novamente, de modo que seu efluxo repolariza a célula e leva ao seu potencial de repouso. Agora, nas células nodais. Nelas, o processo de despolarização é diferente da célula muscular. Temos que, aqui em menos 60 mV, os canais FANE, isso é, canais permeáveis tanto ao potássio quanto ao sódio, estão abertos. E o aumento do potencial da membrana, aqui em um potencial marca-passo, leva à abertura de alguns canais de cálcio. E esses canais vão ajudar aqui a despolarizando até chegar no limiar. E quando o potencial atinge o limiar, esses canais FANE se fecham, mas os outros canais de cálcio são abertos e levam justamente à fase de despolarização rápida desse potencial aqui.
até atingir o pico e esses canais de cálcio se fecharem, então os de potássio se abrem e a célula é repolarizada. Tudo bem, no entanto, pelo bloqueio desses canais de cálcio, a célula nodal demora mais para o potencial marca-passo atingir o limiar, agora contando somente com os canais Fane. Além disso, ao atingir o limiar, a escassez dos canais de cálcio também torna o processo de despolarização mais lento. Como vocês conseguem ver aqui em um gráfico exagerado que eu fiz, que demora mais para o potencial marca-passo atingir o limiar e demora mais para o potencial de ação acontecer. Aqui na direita é um gráfico mais realista do livro de Farmacologia Ilustrada, mas vocês conseguem ver o mesmo padrão. Demora mais para despolarizar e também demora mais para repolarizar. Sabe-se que a velocidade no qual essas células marca-passo despolarizam determina a frequência com que o coração contrai. E a ação dos antiarrítmicos nela diminui a frequência de seu automatismo e a velocidade de condução dos estímulos, principalmente a frequência de transmissão de despolarizações atriais rápidas através do nó atrioventricular, o que prolonga o intervalo PR no eletrocardiograma. Dessa forma, esse período refratário é prolongado e leva, portanto, a uma diminuição da frequência cardíaca, isto é, o efeito cronotrópico negativo. Os antiarrítmicos de classe 4 são mais eficazes contra as arritmias atriais do que contra as ventriculares, sendo úteis no tratamento de taquicardia supraventricular de reentrada e na redução da frequência ventricular no flutter e na fibrilação atrial.